Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Um prazer estar com vocês essa noite, um dia especial para nós espíritas, né? Dia que se comemora o lançamento do Livro dos Espíritos, 164 anos. É uma alegria e gratidão que preenche o nosso ser, né? Essa doutrina maravilhosa que modifica vidas, que abre horizontes, abre consciências, né? E hoje teremos uma palestra especial com o Enir sobre o livro, né? Sobre os 164 anos, uma palestra de comemoração. Agradecemos aos que estão chegando. Deu uma travadinha aqui. Agradeço aos que estão chegando, Márcio, a Leida, Mábia, Suzana, boa noite, Rosemary, Cléa, Edilane, Maria Cristina, muito feliz por ter todos aqui conosco, Fernando Coimbra, Márcia Leal, uma noite especial, muitos irmãos queridos, Maria Cristina, Lígia, Débora. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer a leitura inicial para a gente poder passar a palavra para a Enir. Eu escolhi o texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico, e a lição é o capítulo 116. O título é Agir de Acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, com as obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos no mundo,
sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé, em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Um lindo texto de Emmanuel, como sempre, maravilhoso. Eu vou fazer, boa noite a todos que estão chegando, né, durante a leitura. Eu vou fazer a prece de abertura para poder passar a palavra em mim, tá bem? Então vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos até o amado Mestre, em gratidão, inicialmente pela vida, gratidão por essa doutrina abençoada, que tanto nos ampliou os horizontes, nos despertou para a verdadeira realidade. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho desenvolvido por Allan Kardec, por todos aqueles que o auxiliaram, que compuseram toda a sua equipe, a equipe espiritual. Da mesma forma, Senhor, agradecemos aos nossos mentores, a espiritualidade que nos acompanha, que sempre nos intuíram para o melhor seguir, para chegarmos até aqui, nos auxiliando, nos orientando, muitas vezes nas nossas dificuldades não ouvindo, mas nunca desistindo de nós. Abençoa-nos, Senhor, os nossos esforços e principalmente, Senhor, os caminhos que se apresentaram em nossas vidas, muitas vezes difíceis, mas sem dúvida o caminho necessário para o nosso aprimoramento. Intua-nos, Senhor, que possamos ser tocados em nossos corações, em nossa mente, para o melhor ouvir, para o raciocínio a ser empregado durante a exposição. Intua a Eni na sua explanação, que todos nós possamos ter momentos de reflexão e principalmente amor. Gratidão, Senhor, por tudo que nos deste, principalmente por essa doutrina. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, passa a palavra a Eni. Muito obrigada, querida. Obrigada, Simone. Obrigada a todos os amigos e irmãos aqui presentes. Já é uma noite muito especial, realmente, para todos nós podermos falar um pouquinho sobre essa obra tão maravilhosa que trouxe para toda a humanidade grandes reflexões sobre quem somos, para onde vamos, enfim, qual é a nossa finalidade existencial. Então, é uma obra muito importante, a qual eu agradeço a oportunidade, mas é claro que essa noite a gente vai dar, assim, umas pinceladas sobre a obra. Não é possível, em uma hora, detalharmos, falarmos com profundidade, porque uma hora não cabe um livro tão extenso, um livro filosófico, onde está as bases da doutrina dos espíritos. Então, a gente vai tecer alguns comentários, vai falar um pouco da estrutura dessa obra e fazer concomitante algumas reflexões que serão bem necessárias. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, que está fazendo hoje, de lançamento, 164 anos, e é um marco muito grande, porque também ele vai representar o início, a chegada oficialmente da doutrina dos espíritos para a humanidade terrestre. Para algumas cidades, como por exemplo a nossa cidade aqui em Petrópolis, hoje também, 18 de abril, é também comemorado o Dia do Espírita.
Então, é um motivo a mais até de comemoração. E me parece também que o dia 18 de abril também é uma data comemorativa do Espiritismo Internacional, se não me falha a memória. Então, hoje a gente tem muitas coisas para a gente estar falando, para a gente estar refletindo, para a gente estar agradecendo e tudo mais. Muito bem. O que contém essa obra maravilhosa? O Livro dos Espíritos, ele vai conter os princípios da doutrina dos espíritos que foram organizados por Allan Kardec. É muito importante, às vezes as pessoas me perguntam assim, qual é a primeira obra que a gente deve ler quando a gente entra para a doutrina dos espíritos? Não esperem de mim outra colocação que não seja a própria obra, o Livro dos Espíritos. Não é uma obra difícil, é uma obra até muito didática e que vale a pena começarmos por ela, porque foi por aí que começou a doutrina dos espíritos. Então, se a gente quer conhecer de verdade o que é a doutrina dos espíritos, a gente precisa ler esta obra em primeira mão. Eu sei que nem todo mundo leu o Livro dos Espíritos como primeira obra ao entrar na doutrina dos espíritos. A minha, coincidentemente, foi a primeira obra que eu li sobre a doutrina dos espíritos. E, assim, eu acho ela fantástica. Claro que eu primeiro li a obra toda. Quando eu acabei de ler a obra toda, que eu tive uma noção do que era a doutrina dos espíritos, em seguida, então, comecei de novo a estudar, porque aí é diferente. Ler uma coisa, estudar é outra coisa. E ela merece muitas reflexões. Uma coisa que é importante, a gente fala que Allan Kardec é o codificador da doutrina dos espíritos. É importante a gente estabelecer a diferença, o que é codificar e o que é fundar. Codificar é a gente reunir vários conteúdos numa obra só. O autor, então, pega uma obra e ele vai formar um livro, né? Ele vai pegar os assuntos e vai formar um livro. Mas quem está codificando não é autor desta obra. Ele está apenas organizando os assuntos e formando uma obra. Fundar é diferente. Fundar uma doutrina é você criar, instituir alguma coisa. Então, você é o autor daquilo ali. Por isso que a gente diz que Allan Kardec ele é o codificador. Por quê? Porque ele pegou todo o material que foi recebido, que foi psicografado, que foi enviado da espiritualidade para nós, e ele apenas codificou, reuniu essas comunicações numa obra. Então, por isso que ele é intitulado codificador. Ele não é intitulado o fundador. Ele não é fundador da doutrina dos espíritos. Ok? Isso é importante a gente entender as primeiras pinceladas, as primeiras colocações sobre a doutrina dos espíritos. A gente vai ver aí as obras básicas que é bom a gente relembrar. A primeira foi o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e a última obra, a Gênese. E nós, não coloquei aí, mas tem também as revistas espíritas e tem outros livros do Kardec também que são muito interessantes e que fazem parte das bases da doutrina dos espíritos, né? Mas as obras basilares mesmo, aquilo que está na base de tudo, são essas 5 obras que a gente não pode deixar de ler de jeito nenhum. E as revistas espíritas. Vamos lá. A doutrina dos espíritos, ela não foi criada por Allan Kardec, mas sim, ela foi arquitetada, toda arquitetada no plano espiritual, lá na espiritualidade. E um colaborador seu, aqui na Terra, ou seja, um trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo, muito importante, foi Allan Kardec. O Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era o seu verdadeiro nome, porque Allan Kardec é um pseudônimo. E foi liderado essa doutrina, ela foi totalmente liderada pelo Espírito da Verdade, que não há dúvida, eu botei as fontes aí para vocês,
Não há dúvida que quem liderou a terceira revelação, que é intitulada Doutrina dos Espíritos, e que chegou oficialmente através da obra O Livro dos Espíritos, é nosso Senhor Jesus Cristo, que lá, no Sermão do Cenáculo, ou o último sermão que foi proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sermão também do adeus, lá no Sermão do Cenáculo, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que enviaria mais tarde, né, o Consolador prometido, que é a terceira revelação e que é a doutrina dos Espíritos. Então, por isso que a gente não tem dúvida nenhuma que quem lidera toda essa chegada aqui na Terra, desses ensinamentos que foram publicados inicialmente no Livro dos Espíritos, quem lidera tudo isso é nosso Senhor Jesus Cristo, e Allan Kardec foi o seu trabalhador, aquele que representou, que fez a ponte maior entre a espiritualidade aqui, porque ele teve todo esse trabalho de organizar todas essas comunicações e fazer esse Livro dos Espíritos. Esse aqui é só para a gente reforçar que o Espírito da Verdade é Jesus, e que, é claro, que houve vários colaboradores desencarnados e encarnados, principalmente encarnados na pessoa de Allan Kardec, e desencarnado, a gente vai ver que teve espíritos como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, São João Evangelista, Erasto e tantos outros que foram trazendo comunicações para formar essa obra maravilhosa e para dar as bases da doutrina dos espíritos. Por isso é importante que todo espírita leia esse livro, que é o Livro dos Espíritos, senão a gente não vai saber o que é doutrina. A gente vai ter uma noção, mas não vai saber. Então, para saber verdadeiramente o que é a doutrina dos espíritos, precisa-se ler o Livro dos Espíritos. Ler e, posteriormente, estudar esta obra. Bom, teve uma primeira edição do Livro dos Espíritos. Primeira edição que foi também em 18, né, em 18 de abril, foi oficialmente, né, 18 de abril de 1857, só que a primeira edição ela só tinha 501 perguntas. As médiuns que ajudaram a formatar, a fazer todas essas perguntas, a trazer todas essas perguntas, foram Caroline e Julie Baudin, a senhora Jeffet e outros médiuns. Eu botei aqui do lado, ali em azul, as fotos delas. E, posteriormente, a segunda edição, que foi a definitiva, que é a que a gente tem hoje, a que a gente estuda, ela, então, é formada por 1.018 questões. Além desses médiuns que já anteriormente colaboraram, tiveram outros tantos médiuns que também ajudaram a formar, a trazer essa obra, que é o Livro dos Espíritos. E essa obra que hoje nós temos, né, a segunda edição, que é a definitiva, Kardec colocou algumas notas e alguns comentários para nos ajudar a uma compreensão mais profunda dos ensinamentos deixados pelos espíritos. Bom, essa obra ela tem uma estrutura geral. Ela começa com a introdução, que é composta de 17 itens, e que eu sempre falo para as pessoas que é de suma importância a gente começar a ler o livro pela introdução, porque é lá na introdução que vai ter a síntese, todas as bases da doutrina dos espíritos. É lá que Allan Kardec criou neologismo, né? Criou palavras com definições próprias que são utilizadas dentro da doutrina dos espíritos, como, por exemplo, os termos espírita, foi uma criação de Allan Kardec, espiritista e espiritismo. Isso para diferenciar de toda e qualquer outra corrente filosófico-religiosa. Então, espírita, para a gente se intitular espírita, a gente tem que estar dentro de toda essa estrutura que começa lá na introdução, que ele vai dar as bases da doutrina dos espíritos, e que hoje, essa noite, a gente vai comentar sobre essas bases. E aí a gente tem, para se intitular espírita, a gente tem que estar inserido
dentro daquelas bases, tem que acreditar naquelas bases, tem que concordar com aquelas bases. Caso contrário, nós não poderíamos nos intitular inicialmente como espíritas, ok? Vamos lá. Depois da introdução, vem uma palavra difícil, que está lá no Livro dos Espíritos também, que é o prolegômenos. O que é isso daí? O prolegômenos é uma introdução geral de uma obra, é um prefácio. Só que essa introdução agora, esse prefácio, ele vai ser totalmente articulado, mais uma vez, pelos espíritos, que vão colocar como um emblema, que está lá no prolegômenos, nós vamos encontrar um emblema que é uma cepa, que foi desenhada pelos próprios espíritos que participaram, que trabalharam nesse processo da codificação, sob a coordenação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vão lá nessa cepa, eles dão a conhecer a maneira como foi revelada a doutrina dos espíritos e mostrar a autoria e a finalidade desta obra para todos nós. E vai mostrar que são os espíritos que concorreram para a execução dessas obras. Por isso que Allan Kardec, ele não é o fundador, ele é o codificador, porque ele não é o autor dessa obra. O autor são os espíritos que trabalharam, que trouxeram essas informações com a coordenação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, então, a gente vai ver que no prolegômenos vai ter a cepa. O que significa isso? A cepa, ela significa o emblema do trabalho do Criador. Ela vai representar o corpo e o espírito, que a gente vai ver aqui. O corpo é a cepa propriamente dita, que significa, que é o tronco da videira. A alma, ou o espírito, ligado à matéria, é o bago, ou o fruto. E, finalmente, a parte mais sutil de todo esse processo é o espírito, ou o licor. Então, lá eles já colocam para a gente toda essa estruturação dessa obra e como ela funciona, nos mostrando, então, já de início, não só o seu processo filosófico, como ele funciona, mas também nos informando que a criação do Pai, ela tem dois princípios ou dois elementos gerais no universo, que é a matéria, que é formado o corpo, e o espírito, que é o elemento inteligente do universo. E que esse elemento inteligente do universo, então, ele necessita adentrar na dimensão material para que ele possa sair da simplicidade e ignorância e evoluir ao infinito. Então, tudo isso já é muito bonito. Então, a doutrina dos espíritos, a princípio, acredita nos dois princípios, que é o elemento material e o elemento espiritual. E isso é de suma importância a gente entender isso, esses são os fundamentos filosóficos da doutrina dos espíritos. É a crença na matéria e a crença nos espíritos e, acima de tudo, a crença num Deus que é criador de todas as coisas. Vamos lá. Continuando ainda na estrutura desse livro maravilhoso, a gente vai ter então a terceira parte. A terceira parte é o corpo da obra propriamente dito, que Allan Kardec dividiu didaticamente em quatro grandes partes. A primeira parte vai falar sobre as causas primárias, ou a causa primeira, que é Deus para nós. Então, para nós, o Criador do universo, sem sombra de dúvida, é Deus, que é o Pai de misericórdia que criou todo o universo. Na segunda parte, então, Kardec vai se preocupar em falar da criatura, ou seja, do mundo espírito ou do mundo dos espíritos, que é onde ficamos temporariamente até necessitarmos novamente de reencarnar. Então, vai falar do mundo espiritual. A terceira parte vai falar de leis, das leis morais, que são muito importantes, que são estas que deveriam estar permeando hoje todo o nosso viver. Se hoje no planeta Terra as leis de Deus estivessem prevalecendo nos corações dos homens, nós estaríamos vivendo num mundo de paz, de harmonia, de amor, de fé e de esperanças. Mas como ainda as leis de Deus não são ainda aquelas que dirigem totalmente a vida de todos os seres que estão aqui,
nós ainda vivemos num conflito, ainda somos um planeta de provas e expiações. E a quarta parte vai falar da nossa destinação depois que a gente sair da dimensão material. Vai falar das esperanças e consolações, como é a vida, mostrando que a vida continua e de que forma que ela vai continuar para todos nós. Se é igual, se ela é diferente, se ela é uma pena e gozo eterno ou se não é, vai explicar tudo isso, o porquê de tudo isso, né? Então vai mostrar a destinação de todos nós no pós-morte e vai principalmente mostrar que essa destinação no pós-morte que nós vamos ter está totalmente relacionado ao nosso comportamento, à nossa maneira de agir aqui na Terra. Ou seja, então nós somos herdeiros de nós mesmos. Então é uma parte também muito importante. Aqui só para a gente ver a abrangência dessa obra e também a importância dessa obra, é que a primeira parte, basicamente, aqui eu simplifiquei para a gente começar a entender, mas depois eu vou esmiuçar. A gente vai ver que a primeira parte do Livro dos Espíritos, que vai falar das causas primárias, que é Deus, a gente vai encontrar um subsídio com profundidade numa outra obra básica, que é a Gênese. Então, se eu quero aprofundar, por exemplo, a primeira parte do Livro dos Espíritos, eu quero vir, depois que eu já li a obra e eu quero vir estudando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar também a outra obra básica, chamada Gênese, para eu aprofundar a primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte, nós vamos ter uma outra obra que vai aprofundar também, que é o Livro dos Médiuns. Então, quando eu for para a segunda parte do Livro dos Espíritos, para eu ter um aprofundamento, eu vou utilizar o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que fala das leis morais, que são de suma importância para todos nós, para eu poder aprofundar, eu vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela vai repousar todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante isso, como é bom. E a quarta parte, se eu quero aprofundar, que vai falar da minha destinação pós-morte, se eu quero entender isso com mais profundidade, entender que cada um vai para uma dimensão específica de acordo ou de conformidade com a sua evolução moral, eu tenho que estudar essa obra, O Céu e o Inferno. Então, quando eu fizer tudo isso, eu vou conhecer a doutrina dos Espíritos. E aí é hora, depois, então, eu já totalmente preparado para, já entendendo com uma certa profundidade a doutrina dos Espíritos e já com as suas bases bem esclarecidas dentro da minha cabeça, aí sim eu posso usar as obras subsidiárias, como do Chico Xavier, dos contemporâneos de Allan Kardec, como Gabriel Delany, Leon Denis, vai por aí afora. Enfim, aí sim eu estou preparado para poder entender e não fazer confusão nenhuma. Aqui a correlação novamente, só que a correlação com mais profundidade, a gente esmiuçou mais ainda. Os prolegômenos e a introdução, a gente pode utilizar a obra O Céu e o Inferno para a gente poder ter uma amplitude maior, uma ideia maior sobre o Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos, nós podemos pegar principalmente os capítulos 2, 3 e 4 e eu aprofundar com o livro A Gênese, como eu já vi atrás. E também posso aprofundar com o capítulo 6 da primeira parte, posso usar o Livro dos Médiuns, por exemplo. Então a gente vai vendo o quanto que a gente pode ir usando as obras. Isso aqui é só uma forma didática para a gente estudar. Vai ficar aí no vídeo para vocês poderem em casa, quando vocês forem estudar, vocês já têm subsídios, né? Já a segunda parte, a gente vai usar todo o Livro dos Médiuns, propriamente dito, e também nos capítulos, né, na segunda parte, no capítulo 7 e 11, nós poderíamos utilizar os capítulos 9, 10 e 11 do livro A Gênese. E aí a gente vai vendo que a gente vai podendo aprofundar cada vez mais. Isso aí é só para vocês terem uma noção, vai ficar aí no vídeo para vocês poderem depois pegar e esmiuçar e trabalhar e estudar cada vez mais as obras, ok? Vamos lá. O que se pode falar sobre a organização?
toda a organização dessa obra, chamada O Livro dos Espíritos, ele apresenta uma metodologia, toda uma metodologia. Ele tem uma sequência lógica, que parte dos assuntos mais gerais até os assuntos mais específicos. E a gente não pode esquecer que Allan Kardec, o codificador, ele era pedagogo. Então é uma obra muito didática, por isso que eu disse que não é difícil da gente ler. A gente pode ler e se inteirar, e depois a gente pode estudar. Então, não é difícil, é muito fácil, porque é tudo perguntas e respostas, e que segue uma sequência lógica o tempo todo. Então é fácil, é gostoso de ler, a gente pode ler 2, 3 perguntas por dia, e quando a gente vê no final de um ano, a gente já leu o Livro dos Espíritos todos e está por dentro, tem uma noção do que é a doutrina dos Espíritos. A gente viu que o autor dessa obra, né, o autor, o Espírito Superior, é nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito da Verdade, que coordenou todo esse trabalho, todas essas informações, que escolheu os seus trabalhadores e os enviou para que esta obra pudesse surgir para todos nós. E que aqui na Terra teve, na personalidade, na pessoa de Allan Kardec, aquele que faria toda essa organização e que faria toda essa distribuição metódica, metodológica, didática, com notas e etc. e tal. Então, todos que trabalharam junto com nosso Senhor Jesus Cristo eram espíritos encarnados ou desencarnados, não importando, né, espíritos ou alma, mas estavam todos preparados para essas tarefas. Então, eram espíritos muito bem preparados, não foi qualquer um que veio para lançar essa obra, para fazer essa obra. Por que foi utilizado em forma de diálogo? Porque é mais fácil, gente, né? Você pode lançar uma questão, um ponto de vista, e dali para frente você pode aprofundar, numa linguagem até mais aprofundada. Você pode utilizar-se dessa forma. Você faz uma pergunta, você lança uma resposta e pode aprofundar. Então, foi uma forma muito didática de lançar o Livro dos Espíritos, né? O que é o Livro dos Espíritos, então? Ele é um repositório dos princípios fundamentais de toda a doutrina dos Espíritos. Lá ele tem os princípios filosóficos da doutrina dos Espíritos. Portanto, se eu não ler o Livro dos Espíritos, eu não vou saber o que é a doutrina espírita. Eu posso deduzir, mas eu não vou saber o que é a doutrina dos Espíritos. Vamos lá. Isso aqui é só para lembrar, né, que a gente já viu isso aqui. Em 1857, o Livro dos Espíritos é a parte filosófica da ciência espírita. O Livro dos Médiuns é a parte prática. O Livro dos Espíritos, a parte moral, que está fundamentada, embasada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Céu e o Inferno vai falar sobre o destino nosso depois que a gente desencarnar. O livro A Gente discute as grandes questões à luz da doutrina dos Espíritos. É uma nova fase do Livro dos Espíritos, e que eu não coloquei aqui, mas tem as revistas espíritas que complementam bastante todas essas informações que Kardec deixou nas obras básicas. Então é importante também acessá-las, mas aqui não caberia. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, porque a gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre os pontos principais, ou os postulados, ou as bases da doutrina dos Espíritos. Que está onde, Eni? Onde que está isso? Isso está lá no Livro dos Espíritos, precisamente no item de número 6 do Livro dos Espíritos. Kardec, né, colocou lá, elaborou lá, todos os fundamentos, todas as bases do Livro dos Espíritos estão lá. Então, o primeiro fundamento, que não poderia deixar de ser, Kardec começa a falar sobre Deus. Deus. O que é Deus? É a primeira pergunta até do Livro dos Espíritos. Mostrando para a gente que Deus é a causa primária ou a causa primeira de todas as coisas. Então, ele já coloca para a gente que esse Deus é um Deus eterno. Ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. É um Deus imutável. Ele não modifica. Ele não é de conformidade com as imperfeições humanas. Portanto, ele também é imaterial. Ele é único, não existe duas potências no universo. Só existe uma potência. E essa potência é o bem. E é importante a gente pensar
nisso. Por que isso é importante a gente pensar? Porque quando eu estou com Deus, eu estou com a maioria. Porque quem está com Deus está com tudo. Então é importante a gente agora reforçar isso para a gente fortalecer a nossa fé. Estar com Deus é estar com a maioria, estar com tudo. É isso que a gente precisa, neste momento que a gente está vivendo de provações coletivas, lembrar de que nós precisamos nos aproximar do nosso Criador, do nosso Pai. Porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Na sua onipresença, Ele está em todos os lugares, Ele está dentro de mim, fora de mim. Mas acontece que eu é que tenho que olhar para dentro de mim, abrir esse templo interno para sentir a presença do Pai. Muitas às vezes espíritas reclamando, a gente quer tanto ir para a casa espírita. Sim, fisicamente a gente quer se encontrar, isso é muito bom. Mas agora é hora da gente criar, abrir o nosso templo interno para sentir a presença do Pai que sempre esteve conosco e sempre estará. Agora é hora da gente começar a fazer com que esse templo interno seja construído. Porque quando Deus estiver comigo às 24 horas do dia, eu não terei coragem e nem vontade de prejudicar e de desrespeitar o meu irmão. Porque se esse templo está interno, eu estou na presença de Deus 24 horas. Então eu não terei coragem e nem vontade de fazer o mal. Então eis agora uma grande reflexão para todos nós. Precisamos resgatar essa divindade que sempre esteve dentro de nós, mas que nós estamos afastados dela. Então, Allan Kardec coloca lá que Deus também é onipotente, soberanamente justo e bom. Ora, olha, Deus é soberanamente justo e bom. Então, nada do que está nos acontecendo foi enviado por Deus. Não, de forma nenhuma. Tudo que está nos acontecendo é consequência dos nossos comportamentos passados e atuais. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde vai abordar a questão das causas passadas e atuais dos nossos sofrimentos. Então, isso que está nos acontecendo agora não foi enviado por Deus, claro que não, de forma alguma. Deus é soberanamente justo e bom. Então, o que está nos acontecendo decorre de semeaduras que fizemos no passado e que agora nós estamos colhendo os frutos dessa semeadura. E que precisamos, com urgência, mudar os nossos comportamentos, porque é o comportamento presente que vai formar o nosso futuro. Então, se a gente não mudar esse comportamento presente, futuramente teremos novamente momentos de dor e de dificuldade. Então, quando a gente estuda os atributos da divindade, a gente compreende melhor as coisas que estão acontecendo na nossa vida. E aí a gente não vai culpar Deus, mas a gente vai se responsabilizar e vai começar a fazer a nossa parte para a mudança dos processos que estão ao nosso redor e que não são bons. E ali, dentro desses pontos básicos, ou desses postulados, ou dessas bases da doutrina dos espíritos, ele continua falando de Deus e fala que Deus é criador de todo o universo, abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. E é verdade. Olha para fora, veja tudo que não foi o homem quem criou. Quem criou? Só pode ter sido Deus. Então é só a gente olhar para fora. O que não foi? Não, essas coisas que estão fora, o céu, as estrelas, o planeta Terra, não foi criado por nós, foi criado por uma força superior. Essa força superior, ou causa primeira ou primária de todas as coisas, nós demos o nome de Deus. Então é de suma importância agora a gente começar a refletir até para a gente reforçar a nossa esperança e reforçar a nossa fé, porque entendendo melhor quem é o nosso Pai, que não é um Pai vingativo, mas é um Pai de misericórdia, melhor nós vamos entendendo as problemáticas e as dores da nossa vida e nós vamos tendo
a oportunidade de modificar todo o contexto da nossa vida. Por isso que é importante entender. Mas um outro postulado, uma outra base da doutrina dos espíritos, é a crença nos espíritos, que, segundo o livro, na introdução, diz que os seres materiais constituem um mundo visível, ou corpóreo, né? O mundo material, os seres visíveis ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírito, ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, é de lá que nós viemos, é o nosso verdadeiro mundo. Primitivo, eterno, pré-existente, sobrevive a tudo. Então é de lá que nós viemos. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós existimos antes desse corpo físico, né? Já existimos antes dessa atual existência. E vamos continuar existindo, porque quando sairmos daqui, nós vamos voltar para o nosso mundo, que é o nosso mundo normal, que o nosso mundo normal é o mundo dos espíritos. Então, além dele estar mostrando a sobrevivência dos espíritos, ele está mostrando também que o mundo normal, que é o dos espíritos, é lá que está a matriz do nosso mundo, aqui. Aqui o mundo material é só uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Imperfeita porque nós é que trazemos essas informações e por sermos imperfeitos, fazemos uma cópia imperfeita, por essa razão. Mas à medida em que a gente aprimora, evolui intelectualmente e espiritualmente, nós vamos poder imprimir aqui nesse mundo material, aproximar, fazer uma cópia mais aproximada do nosso mundo normal, do nosso mundo de origem, que é o mundo dos espíritos. Então, Allan Kardec, ele afirma que nós somos espíritos, e é claro, a própria comunicabilidade dos espíritos vai comprovar, vai deixar para nós a informação de que nós somos espíritos e que isso não é uma teoria, mas é um fato, porque foram os próprios espíritos que trouxeram essa doutrina e comprovaram que eles eram alguns daqueles que um dia estiveram encarnados entre nós. E comprovam isso através da sua identidade, das suas obras, das referências, das informações que eles passaram através das comunicações mediúnicas. Então, nós somos espírito. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que, por isso, se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Porque voltar para a pátria espiritual, principalmente quando nós completamos a nossa reencarnação, conseguimos aqui fazer o melhor, é se libertar de todo julgo. E ainda ele vai, falar sobre as diversas categorias entre as diferentes espécies de seres corpóreos. Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, eu não sou esse corpo. Esse corpo é um instrumento que eu utilizo, eu que sou espírito imortal, utilizo para poder vivenciar uma experiência, evoluir intelectualmente, moralmente e seguir infinitamente no meu progresso espiritual e intelectual, porque a evolução é infinita. Então, nós viemos aqui nessa dimensão material apenas para evoluirmos. E a matéria é, portanto, um instrumento do espírito. Assim como o livro, o caderno e a caneta é um instrumento para o aluno aprender. Só isso, a matéria não significa nada além disso. Então, nós também vamos vendo que há uma diferente ordem de espíritos, né? Tem que haver, né? Porque se cada um, através da reencarnação, vai evoluir de forma diferenciada, é claro que todos não estão no mesmo ponto de evolução. Existe uma diferença, nós somos muito heterogêneos no sentido da nossa evolução intelectual e no sentido da nossa evolução moral. Bom, Kardec explica aqui também que há 3 coisas importantes quando estamos encarnados. Nós somos um ser trino quando estamos encarnados. Nós temos um corpo material,
nós somos, né, a alma, nós somos a alma, o ser imaterial, e nós temos um laço, uma coisa que faz uma ponte, uma união entre essas dimensões espirituais e materiais, que é o nosso perispírito, que tivemos oportunidade, há uma semana atrás, de fazermos um seminário sobre perispírito, aqui também na nossa casa de Oswaldo Cruz. Bom, como eu disse para vocês, se nós somos espíritos e já tivemos muitas vidas, muitas indas e vindas, nós estamos em diferentes níveis de evolução intelectual e evolução também espiritual. Isso é importante, Eni? Isso é importante a gente saber. A gente vai ver aqui que na primeira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, que vocês estão vendo aqui, ó, com a setinha do mouse, a grande maioria de nós aqui encarnados no planeta Terra, nós estamos aqui na categoria de espíritos imperfeitos. A grande maioria, não todos, tá? Portanto, há uma grande predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, a vida material predomina muito mais ainda para nós, por sermos imperfeitos, do que a vida espiritual. Mas também aqui em reencarnado, existem alguns espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. E aí a gente vai ver que aqui a predominância da vida espiritual começa a se fazer sobre a vida material. Porque à medida em que o espírito vai evoluindo intelectualmente e principalmente o fator moral, a influência da matéria vai sendo cada vez menor. Mais a gente vai se espiritualizando, menos a gente vai sofrendo influência do mundo material. E, finalmente, nós podemos chegar na condição de espíritos puros, que é a primeira ordem, onde não sofreremos mais nenhuma influência da matéria. E por não sofrermos mais influência nenhuma da matéria, não precisamos mais reencarnar. Só vamos reencarnar se quisermos e reencarnamos por missão. Aqui um espírito puro, que foi um espírito crístico que esteve entre nós, o espírito mais perfeito, mais evoluído que teve entre nós, foi nosso Senhor Jesus Cristo, que era um espírito puro, que não precisava mais reencarnar, mas aqui esteve entre nós para nos ajudar, e que prometeu que traria posteriormente o Consolador prometido, que é a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. Mas esse gráfico, além de mostrar a nossa evolução, que é infinita, ele também nos traz um alerta, que nós não podemos confiar em todas as comunicações espíritas. Por quê? Muitos espíritos poderão se apresentar ou passarem as suas comunicações para os médiuns e serem espíritos imperfeitos, até pseudo-sábios, espíritos que não têm a intenção de passar a verdade. Então, isso também é um alerta para a gente entender que nem todos os espíritos, por não serem ainda evoluídos, eles poderão não passar para nós, não passar informações que sejam verdadeiras. Por isso que Allan Kardec sempre alerta que toda comunicação que nós recebemos dos espíritos, ela precisa passar pelo crivo da razão, por toda uma avaliação. Não devemos acreditar em tudo que recebemos, mas precisamos avaliar por essa questão aqui, porque existem várias ordens e esses espíritos podem se comunicar. Então, cabe a nós, quando recebemos as comunicações, conhecendo a doutrina dos espíritos, utilizarmos do bom senso para avaliar se aquela comunicação ela diz respeito a que tipo de espírito, para nós sabermos se é uma comunicação verdadeira ou se é uma comunicação enganosa. Então, essa escala espírita também serve para a gente refletir sobre essas questões. Vamos lá. Uma outra base da doutrina dos espíritos é a reencarnação. É uma outra base, um outro postulado da doutrina dos espíritos, ou um ponto principal da doutrina dos espíritos é a reencarnação, ou a pluralidade das existências, né? Os espíritos eles precisam passar por muitas reencarnações. Para quê? Para evoluírem. E essas reencarnações elas não se dão tão somente em mundos como o nosso de provas e expiações, mas existem mundos com outras categorias que vocês vão poder estudar com maior profundidade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, há outros mundos também habitados que poderão
fornecer ao espírito subsídios necessários para ele dar seguimento à sua evolução espiritual e intelectual. Então, isso é muito bonito a gente entender, né? Que sem a reencarnação a gente não consegue entender a justiça divina, a gente não consegue entender as diferenças que há aqui na Terra. Porque o pobre, o rico, o miserável, o milionário, porque o que tem saúde, o que vive doente, a gente não entenderia esses contextos se não fosse pela reencarnação. Porque a reencarnação nos mostra que temos muitas vidas, em que algumas vidas fomos bem-sucedidos e em outras não, e que, portanto, quando fizemos más escolhas, teremos que, em algum momento, dar conta dessas más escolhas e resolvê-las. Então, a gente só entende a justiça de Deus através das questões da reencarnação. Vamos lá. A gente já está aqui no finalzinho, eu não quero estender muito. Pluralidade dos mundos habitados. Como é bom a gente saber disso. A pluralidade dos mundos habitados vai mostrar a grandeza da obra do Criador, mas também a sua justiça, a sua misericórdia para com todos nós. Os espíritos encarnados, eles podem habitar diferentes globos que a gente viu. Aqui é um planeta de provas e expiações, mas tem planetas de regeneração, tem planetas ditosos e felizes, tem outras categorias de planeta que vão oferecer para cada um dos filhos de Deus, dos seus filhos, né? Ensinamentos necessários, condições de nós nos desenvolvermos. Então, como é bom a gente entender que tudo que foi criado por Deus, o universo todo, ele foi criado com um propósito. Nada foi criado por Deus por um acaso, ou foi criado para ficar desabitado, ou sem utilidade, digamos assim. Toda a criação divina, ela é utilizada, ela serve de morada para os espíritos que são eternos. Por isso Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Moradas não só no sentido físico, que são os planetas, mas moradas também no sentido microscópio, que é no sentido das colônias espirituais. Então, há muitas moradas na casa de meu Pai. E cada morada tem um propósito estabelecido, tem um ensinamento específico para cada morador. Então, cada morada é de conformidade com os seus moradores e vai estar de conformidade para nós também podermos nos desenvolver. Olha que coisa boa. Comunicabilidade dos espíritos. A capacidade que tem os espíritos de se comunicar com a dimensão material. É uma das bases, um dos postulados da doutrina dos espíritos, que também foi ensinado lá na introdução, no item 6 do Livro dos Espíritos. E aí diz assim, os espíritos. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Ocultas quando elas se dão só pelos pensamentos. E ostensivas quando a gente pode até mesmo ouvir a aparição dos espíritos através da psicografia ou da psicofonia. As ocultas se verificam pela boa influência ou a má que exercem sobre nós. E é verdade, porque os espíritos, eles não exercem só influências ruins entre nós, eles exercem boas influências. Por exemplo, nós temos anjos de guarda, nós temos mentores, né, que é a mesma coisa, e eles estão sempre a nos influenciar para o bem, para o belo, para a procura das leis de Deus, para seguirmos as leis de Deus, que são as leis morais, para nós nos conhecermos, para nós mergulharmos dentro de nós mesmos e fazermos o autoconhecimento e a reforma íntima, para que nós possamos, com isso, sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, a influência dos espíritos, elas não são só negativas, elas também são influências positivas. Cabe a nós fazermos a avaliação. Por exemplo, se tem um espírito que está me influenciando, me colocando para baixo, com certeza não é um espírito superior. Se tem um espírito que está me incentivando a pensar negativamente, matando a minha esperança e a minha fé, é claro que esse espírito não é um bom espírito, é um espírito inferior. Por isso que dizem os espíritos que cabe ao nosso juízo
discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra, das manifestações materiais, quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumentos. E as comunicações dos espíritos, um livro específico para a gente poder aprofundar a parte prática, que é a comunicabilidade dos espíritos, é o livro dos médios. Então, se eu quero saber mais sobre a parte prática, sobre a comunicabilidade dos espíritos, eu vou mergulhar no livro dos médiuns de Allan Kardec, para que eu possa compreender com maior profundidade e extensão a forma de se comunicar, separar as comunicações boas das más, ou seja, o joio do trigo. Tudo ali vai estar nessa obra maravilhosa que é o livro dos médiuns. Mas as suas bases começaram no livro dos espíritos. Vamos lá. A última e a mais importante no meu modo de ver, das bases ou dos pontos principais ou dos postulados da doutrina dos espíritos, é a moral do Cristo. A moral do Cristo, que é de suma importância, os seus ensinamentos, para a transformação do homem velho em novo. Por isso que na questão 625 dessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade se eles poderiam nos oferecer um modelo para nós seguirmos, um modelo e guia aqui na Terra para nós seguirmos. E aí a resposta dos espíritos foi nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia. Então, se a gente quer ter certeza que a gente está começando a entrar no caminho, na direção de conhecer e de viver as leis de Deus, a gente tem que começar a aprofundar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não só aprofundar no conhecimento, mas aprofundar na vivência dos seus conhecimentos. E aí dizem os espíritos, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. E é verdade. Quando a gente parar para refletir em cada ação nossa, se o que a gente está fazendo, a gente gostaria que o outro fizesse conosco, se a gente gostaria de receber aquilo em contrapartida, se a gente parar para fazer essas reflexões, o comportamento humano vai mudar e muito, e muito, muito. Principalmente neste momento que nós estamos vivendo, que precisamos nos conscientizar de vivenciarmos os distanciamentos sociais, o uso da máscara, de todas aquelas proteções que nos foram ofertados pela ciência, que são de suma importância. Volto a dizer para vocês, as obras de Allan Kardec são vanguardistas. Nós vamos encontrar um artigo na Revista Espírita que vai falar sobre uma epidemia que aconteceu na Ilha Maurício. E lá Allan Kardec ele fala, deixa para a gente, a importância de nós seguirmos, diante de quadros como estes, todas as regras, as normas, as orientações da área de saúde, porque aquele que não preservar a sua saúde, ele poderá ser intitulado um suicida inconsciente. Não falo isso para trazer nenhum temor, nem desespero para nenhum de nós, nada disso. A gente não deve temer a pandemia, entrar em pânico, em desesperança, nada disso. O que a gente tem que fazer? Apenas seguir dentro das leis de Deus, que as leis de Deus fazem parte da lei de conservação, e nós temos que conservar esse corpo, que é um empréstimo que a divindade nos fez para nós podermos aqui aprender a se desenvolver. Então, em forma de gratidão, a gente tem que conservar e preservar esse corpo. Então é hora, gente, da gente começar a amar as pessoas, nos amar e amar o próximo, fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Nós não gostaríamos
de sermos contaminados por amigos ou parentes por esse vírus. Mas nós, então, também devemos fazer a nossa parte de prevenção para também não levarmos contaminação para ninguém, né? Então a hora é agora, não é hora de ter medo, desesperança, muito pelo contrário. Deus é Pai de infinito amor e misericórdia. Deus, não há problema no mundo que Deus não tenha solução, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, principalmente onisciente nessa questão. Então, para todos os males da humanidade, Deus tem um antídoto, Ele tem uma resposta, Ele tem uma solução. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que essas obras maravilhosas e esse livro maravilhoso nos traz de infinitos conhecimentos, de infinitas possibilidades, né? Aí se encontram os resumos das bases ou dos postulados da doutrina dos espíritos, que não dá para uma hora falar dessa obra, é muito pouco, a gente apenas deu uma pincelada. E o meu gratidão por vocês estarem comigo até esse momento. Agradeço a casa, agradeço o convite feito, a nossa casa de Oswaldo Cruz, agradeço a Simone, a todos, ao Luiz Guilherme, a oportunidade de aqui estarmos. E espero que as nossas pequenas reflexões e informações dessa noite possa esclarecer, ter levado esclarecimentos, mas também consolos para todos. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Eni. Nosso coração fica confiante, né, de que tem muito desafio a ser enfrentado, mas a gente tem um amparo muito forte, né, que é a doutrina, para passar por esses desafios, né, respeitando todo esse processo que a gente precisa. É muito importante a gente confiar, né, esperança e confiança, fé, né, exatamente como você disse. Se Deus quiser, tudo passará e seremos pessoas melhores, né, esse é o principal, né, que a gente espera. Muito obrigada a todos que estiveram, né, Enir, você gostaria de fazer a prece de encerramento da reunião hoje? Tá sim, muito obrigada mais uma vez. Então vamos nesse instante, todos nós, unidos que já estamos, através dos nossos sentimentos e pensamentos, que nós possamos agora, por essa união de pensamentos e emoções, elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai, que está dentro de nós e fora de nós, aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores que nos protegem, que nos guiam. Elevar os nossos pensamentos em gratidão por tantas oportunidades que todos nós temos, porque sabemos que as provas e expiações que por aqui vivemos, elas estão inseridas no nosso caminho não como um castigo, mas sim como um grande mecanismo reeducador, para que possamos extrair de dentro de nós o melhor que todos temos, porque todos nós somos filhos de Deus, filhos do amor, e, portanto, temos a semente do amor dentro de nós, esperando apenas condições propícias para desabrochar. E muitas vezes precisamos da dor para despertar para o amor, para a fraternidade, para o respeito, para a misericórdia. Obrigado a Allan Kardec, esse trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe com tanta abnegação, codificou essa obra maravilhosa para que todos nós pudéssemos ter um entendimento maior de quem nós somos, para onde vamos e qual é a finalidade de aqui estarmos. Gratidão eterna por tantos ensinamentos que servem para todos nós, de reflexões para construirmos dentro de nós uma vida melhor, mais digna, mais amorosa e fraterna, e, consequentemente, levarmos para fora de nós um mundo de paz, amor, fraternidade e respeito. Porque todos nós somos irmãos uns dos outros. Que possamos nós lembrarmos sempre disso.
e tentarmos viver esta verdade de corpo e de alma. Gratidão eterna a todos esses espíritos da codificação, e que essa paz e que esse amor que por ora sentimos possa envolver todo o nosso planeta Terra, levando força, fé e coragem às almas que sofrem e a todos os profissionais que estão na linha de frente. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Enir. Obrigada a vocês. Gratidão. Uma boa noite. Boa noite. Que gratidão pelo seu estudo. Obrigada a todos que aqui estiveram. Tenhamos uma semana de paz, uma semana de calma interior, né, de emocional, espiritual, que possamos encarar cada dia no seu dia, né, no seu momento. Cada dia o seu fardo, né? Então, um dia de cada vez. Então, que tenhamos uma semana abençoada a todos e fiquem com Deus. Muito obrigada.